Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, aqui é Jéssica Dalcin, estamos com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, o programa da editora da UFSM, aqui na UniFM 107.9. Tu pode acompanhar as iniciativas da editora no Instagram, em @editoraufsm, ou ainda no @livraria e grife UFSM, tudo junto. É a nossa loja que fica ali na entrada do campus de Santa Maria. A gente também tem feito eventos no nosso espaço cultural, que fica junto da loja, ali no Arco. São exposições e lançamentos de livros que são divulgados aqui no perfil @editoraufsm no Instagram. Tu quer usar o espaço? Manda um e-mail para editora@ufsm.br. Aliás, esse e-mail também é para sugestões, elogios, dicas de pauta, todo o feedback que tu quiser nos dar, tu que nos escuta, é editora@ufsm.br. E estamos aqui, hoje é 13 de julho, estamos no término de mais um semestre na UFSM. E todo fim de semestre é marcado tanto por alívio quanto por expectativa. A gente vai ter agora 15 dias de descanso. Esse descanso muitas pessoas colocam entre aspas, porque várias atividades, embora as atividades em sala de aula sejam paradas momentaneamente, mas principalmente quem trabalha com pesquisa continua, né, pós-graduação, continuam trabalhando nas suas pesquisas, nos seus laboratórios. Então, esse retorno em agosto é para ser com energias renovadas, supostamente. E é por isso que a gente está aqui hoje com a Andressa Severo Bayer, doutoranda na psicologia, e Thaís Marques dos Santos, graduanda, que vão falar um pouquinho sobre saúde mental, aqui para os alunos, para toda a comunidade acadêmica. Então, Andressa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Na verdade, eu sou mestranda. Mestranda, ok. Não cheguei lá. Tá bem, não, mas ok. Então, tinha me passado que era doutoranda, mas então é mestranda, sem problemas. E, Thaís, bem-vinda. Olá, então eu sou a Thaís, sou estudante de psicologia, terminei agora o 7º semestre, já quase estou no 8º, né? Agora falta 2 dias para as matrículas. E eu vim acompanhar a Andressa, né? Porque eu entrei recentemente no projeto da pesquisa de mestrado dela, então vim acompanhar. Ainda também estou aprendendo assim com ela sobre o tema. Aí depois ela vai falar um pouco sobre o tema. Assim. Isso, a gente sempre, embora vocês estejam trabalhando, né? A Andressa já na pós-graduação, Thaís na graduação, mas a gente sempre valoriza muito aqui o trabalho dos grupos de pesquisa, que tem essa característica geracional, né? Um sempre passa para o outro. Assim, quando a Andressa titular também, a Thaís vai assumir algumas coisas, outra pessoa vai entrar. Então, é isso que faz com que as pesquisas estejam sempre atualizadas e sempre efervescendo, né, dentro da instituição. Nós temos grupos de pesquisa que são super longevos, né, tem 20, 30 anos, e tem que ter essa coesão das pessoas poderem conversar, poderem se encontrar para trocar essa ideia, e assim o tema nunca se esvazia, né? Quem pesquisa sabe que o tema nunca vai se esgotar, né? Quando a gente vai atualizando ele. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as motivações de vocês, né? Que é sempre uma coisa que a gente traz aqui, que é dentro dessa miríade de cursos, né? Vocês ainda são jovens, né? Como é que tu, Andressa, um dia olhou e pensou, poxa vida, eu acho que eu quero fazer disso a minha profissão, né? meu trabalho. Conta um pouco. A primeira vez que a psicologia foi uma opção para mim foi de uma sugestão de uma colega do ensino médio, que costumava desabafar comigo e a gente discutia muito, conversava muito sobre essas coisas de curso, do que viria depois, das opções e tudo. E aí ela disse, Andressa, quem sabe psicologia para ti? E aí foi a primeira vez, assim, e surgiu como realmente uma sugestão que ficou só no fundo da mente. E quando eu, de fato, fui entrar para a graduação, porque eu fico pensando assim, ó, entre ser uma sugestão e a pessoa realmente considerar aquilo ali, quer dizer que alguma coisa
pegou, né? Não é? Sugestões, às vezes, a gente recebe várias, mas por que aquela te Sim. bateu diferente, né? Sim, com certeza. Não, eu tinha... eu tive várias opções de curso, assim, das mais diversas áreas que eu pensava. Sempre fui muito interessada em matemática e foi por muito tempo a minha ideia de cursar. E aí, o que me dava muita dúvida era a docência. Aí, eu também sempre fui muito ligada nas artes, principalmente quando eu era criança. Eu sempre gostei muito de teatro. E foi a minha mãe que sugeriu daí, que bateu de eu seguir o meu sonho da infância. E então, eu fiz 1 ano de artes cênicas aqui na UFSM, antes de entrar na psicologia. Só que eu percebi no meio ali do ano que não era o que eu gostaria de trabalhar. Foi extremamente desafiador e, olhando para trás agora, tendo a formação em psicologia, eu consigo entender o quanto tinha a ver com o meu medo de errar e toda a pressão que envolve o desempenho em algo novo, né? Que a arte ele me expunha muito. E aí eu comecei a pensar em algo nessa área da saúde. Eu tinha interesse em estudar mais sobre o transtorno do espectro autista. E eu não sabia muito bem quais cursos que se voltavam para isso. Tanto que, uma época, eu cogitei também educação especial. E a docência também ficava no fundo da minha mente, assim, tanto na matemática quanto nas letras, por exemplo. Eu pensava em cursar. Então, era, assim, de tudo mesmo. Mas eu resolvi ir para psicologia porque ainda assim parecia o que mais tinha... sempre fui muito interessada, assim, em entender o comportamento humano e o que faz as pessoas serem pessoas e reagirem da forma que reagem e tudo mais. E eu fui muito, muito feliz nessa escolha, assim, quando eu entrei no curso, a pandemia veio logo em seguida. Ah, sim. Então, o primeiro ano foi bem difícil, porque foi a distância e a falta do contato com as pessoas. E, querendo ou não, o primeiro ano de graduação, acredito que na maior parte dos cursos tende a ser muito desconexo. É tudo muito novo e tudo muito introdutório, assim. Então, foi um primeiro ano difícil, daquelas dúvidas, né, sempre de tipo, o que é isso? O que eu tô fazendo aqui? E numa situação especial também, né? Que já seria desafiadora por natureza, e aí acontece uma pandemia no meio do caminho que bagunçou a vida de muita gente. Mas eu fico pensando, não sei se acontece, assim como aconteceu contigo, se na vivência aconteceu isso de tu ver com os teus colegas. Conheço muitas pessoas, muitas mesmo, que a psicologia não foi a primeira opção. Que a pessoa começou um outro curso e daí, às vezes até concluiu esse curso, mas sentiu quase que uma vocação mesmo, porque aquela coisa da psicologia não saiu da cabeça, né? E talvez a pessoa tivesse, por exemplo, aí quando, né, quem trabalha com essa complexidade que é o ser humano, naturalmente pensa em outras coisas e talvez a gente brinca, né? Atire para tudo que é lado, porque parece que porque é um interesse genuíno por todas essas coisas. Mas aí a pessoa pensa, né? Não, na verdade é psicologia, então que eu queria isso, assim como aconteceu contigo, dentro da tua vivência com os teus colegas. Tu percebe isso? Eu tive vários colegas que tinham feito outros cursos, mas eu acho que o que une que é uma característica em comum, assim, é que basicamente todo mundo em algum momento precisou de um psicólogo ou psicóloga e aquilo transformou tanto a vida da pessoa que se tornou um interesse. E é algo que eu compartilho também. Então, eu vi isso acontecer, das pessoas irem para outros cursos e tudo mais, e verem que não era aquilo e irem para psicologia, ou de certa forma também agregar, porque eu acho que tudo se agrega, né? Mas eu vejo muito isso, assim, do impacto da psicologia como um motivador para seguir a psicologia. Muito bem. E tu, Thaís? Como é que foi a tua descoberta, autodescoberta? Eu acho que eu sempre... foi minha primeira opção, a psicologia, assim, eu não sei muito dizer porquê, eu acho que é porque eu sempre fui mais introspectiva e sempre fui mais, assim, de buscar entender por que as pessoas agiam de determinadas formas e tal.
Eu lembro, assim, a primeira vez que veio na minha mente a psicologia, eu não lembro, assim, como que foi, por que veio, mas eu tinha 17 anos, tá? Dessa época para agora tem uma longa caminhada, porque eu tenho 31 anos. E diferente da maioria do pessoal, né, da graduação, que geralmente entra depois do ensino médio, eu entrei bem mais tarde na graduação, né? Eu entrei com 28. Eu venho de uma família bem simples, né? A minha família, por parte de mãe, a maioria, assim, são semi-analfabetos. A minha avó não sabia ler nem escrever. Eu tenho 3 irmãos, nenhum estudou, nenhum fez graduação. Então, eu sou estudante de primeira geração, né? Até algo que a gente ia comentar aqui. Parabéns. Porque os estudantes de primeira geração são aqueles que fazem parte da primeira geração da família a ingressar no ensino superior. Né? Até foi o tema da minha pesquisa na disciplina de pesquisa. No 3º semestre de psicologia, a gente tem uma disciplina que se chama pesquisa, e esse foi o tema. Até a gente não conhecia, né? Eu e meu grupo, a gente não conhecia esse termo estudante de primeira geração. É algo que tem poucos estudos ainda. E aí, na época, a gente se interessou, né, em estudar como são as vivências de estudantes que vêm de uma família de baixa escolaridade, né? Aí a gente pesquisando acabou achando esse termo estudante de primeira geração. Então, para mim, ingressar no ensino superior não era uma realidade, né? Não era algo assim que... não era dado, sabe? Que eu vejo muito pessoal dizendo, termina o ensino médio e aí já tem em mente que tem que fazer uma faculdade. No meu caso, não era muito uma realidade. Depois que eu saí do ensino médio, eu entrei no mercado de trabalho, trabalhei em várias áreas, trabalhei em mercado, trabalhei no comércio em geral, trabalhei com vendas, assim. E acho que foi... em 2022, ali, que eu tinha 27 anos, que eu acho que eu comecei a ver alguns conteúdos de psicologia e isso foi despertando em mim de novo, algo que já estava adormecido, porque eu gostava da psicologia, eu lembro de comentar com amigas, assim, quando eu estava no ensino médio, tinha 16, 17 anos, que se um dia eu fosse fazer uma faculdade, seria a psicologia. Mas eu não tinha essa ideia de que não era uma realidade para mim, que eu iria entrar no ensino superior, né? Eu venho de uma cidade pequena também, que não é tão comum, pelo menos na minha época, não era tão comum as pessoas terem a mentalidade de ingressar no ensino superior. Era muito a mentalidade de, termina o ensino médio e vai buscar um trabalho, ou no máximo, assim, um curso técnico. Então, não era muito uma realidade, né? E eu acho que acompanhar alguns psicólogos, assim, nas redes sociais foi o que me despertou, assim, de novo desse sonho. E aí, em 2022, eu comecei a estudar para o Enem, e aí deu certo. Assim, e já está na reta final, já praticamente. estou na reta final, falta um ano, bem dizer, né? Porque agora a gente está na metade desse ano, já passa muito rápido, né? Então, que legal. E eu vejo que é o que eu queria mesmo, assim, foi a minha primeira opção, e demorei para ingressar, mas quando ingressei eu vejo que é o que eu queria e eu não me vejo fazendo outra coisa, assim. Muito bem, eu sempre penso que quando a gente se dispõe a estudar alguma coisa, aquilo ali vai nos transformar, independentemente da área, né? Eu brinco que todo conhecimento é autoconhecimento, no fim das contas, né? Mas eu acho que a psicologia, isso acaba sendo mais intenso, porque é inevitável a pessoa ler aqueles conteúdos e pensar como que aquilo ali reflete nela, né? Se colocar muito e se implicar muito, né? Então, eu penso que a primeira pessoa que se transforma pelo estudo da psicologia é ela mesma. Né? Como é que, dentro das práticas de vocês, vocês conseguem organizar isso? Não se autoanalisar o tempo inteiro e não analisar as pessoas que vocês estão dialogando a todo momento, porque essa é quase que uma distância conceitual, assim, né? Não, agora eu vou só conversar com a pessoa, porque a gente vai tomar um café. Eu não preciso ficar analisando todo mundo o tempo todo. Como é que isso acontece? Eu concordo muito com a questão da transformação, assim, acho que é inevitável ser completamente transformado depois de entrar em qualquer contexto de curso, mas na psicologia principalmente. Eu não vejo exatamente como ruim quando a gente para pensar na gente mesmo, sabe? Eu acho que esse autoconhecimento e essa autoanálise constante é muito enriquecedora. E sobre o fazer com os outros é algo que eu tenho exercitado nos últimos tempos. Porque eu venho de um momento em que eu estava muito limitada a ter as interações só focadas na psicologia mesmo.
Então, ou em contexto clínico, ou sala de aula, enfim, e com dificuldade de sair disso. E aí, quando eu comecei a ter outras relações com pessoas de outras áreas e tudo mais, é algo difícil de dosar. É aquilo de até onde eu vou, enquanto amiga, ouvindo um desabafo, e é onde que entra a Andressa, psicóloga. Mas já tive esse retorno de uma amiga mesmo falando: amiga, nem tudo é tão psicológico assim, tu pode ficar tranquila, tá? Não faça tudo ser sobre. É um desafio, mas também não é de todo ruim, sabe? Eu nem coloco como algo ruim, porque eu penso que esse arcabouço vai te dar estratégias, né? Estratégias de convívio, muitas vezes, estratégias... bom, a gente sempre fala que a sociedade atual está muito reativa, né? Bom, então, quando tu consegue observar o que desperta determinadas coisas nas pessoas, nas interações, tu consegue também te articular melhor, né? Dentro dos objetivos de que aquela conversa evolua para um outro cenário, né? Então, mas eu penso que pode ser um pouco... trazer até um pouco de ansiedade, né? Quando a pessoa está sempre pensando em algo, visando uma estratégia, né? Não numa fluidez mais espontânea, digamos assim, né? E tu, Thaís, como é que tu tem trabalhado essas questões? Eu concordo, assim, que é bem transformador, assim, desde a parte mais teórica, mas acho que quando chega na prática também é muito transformador, assim. Esse lugar, né, que a gente ocupa na vida de várias pessoas, que a gente, né, vê ali que ajuda, que esse trabalho ajuda, e o quanto esse trabalho é importante, né? O meu estágio é no Centro de Ciências Naturais e Exatas, eu atendo os estudantes, e eu vejo o quanto, né, esse trabalho ajuda a vários estudantes, assim, às vezes que estão com alguma dificuldade acadêmica, né, que não estão conseguindo seguir em frente, ajuda muito. Mas nessa parte de analisar, assim, eu acho que às vezes há um pouco um preconceito com o pessoal da psicologia de achar que meio que a análise acontece de uma forma muito natural, assim, como se, tu tá conversando ali com a pessoa, já é da tua natureza automaticamente ficar analisando, mas assim, analisar até no contexto dos nossos pacientes exige um esforço, exige uma energia ali que a gente coloca e exige um tempo, assim, então não é tão fácil, assim, não é algo que acontece tão naturalmente, assim. E claro, na questão de talvez às vezes misturar, por exemplo, então você está num contexto ali informal e aí de repente vai ficar trazendo coisas da psicologia, né? É algo que eu acho que, como a Andressa falou, acho que tem que dosar, assim, né? Às vezes até acontece algumas coisas de a pessoa falar alguma coisa um pouco ignorante, vamos dizer assim, que para nós seria considerado ignorante porque a gente tem um estudo sobre aquele conceito, por exemplo, falar algo sobre depressão. Eu avalio muito o contexto que eu tô, né? Eu, por exemplo, eu falei antes que eu venho de um contexto, uma família simples. Então, às vezes, se, sei lá, minha mãe tá lá, fala uma besteira, eu não vou ficar assim, claro, às vezes, de repente, alguma coisa eu tento conversar, mas, assim, às vezes fazer muito uma imposição, algo assim, acho que é algo que tem que dosar, assim, né? E também não trazer tudo muito por uma coisa como se tu estivesse sendo psicólogo da pessoa, né? Às vezes, só ouvir ou falar alguma coisa, mas não fazer uma análise. Sim, acolher mais talvez do que analisar, né? Isso. E eu imagino que dentro desse cenário, tanto do projeto quanto dessa assessoria que é feita junto dos centros, né? Bom, a universidade tem os cenários mais variados possíveis, origens e os contextos individuais, né? É um mundo de pessoas e origens e tudo mais. E nem sempre as pessoas estão abertas a entender de onde vêm esses contextos, e daí acontecem esses carimbos, né? Que a gente diz, a pessoa... são quase etiquetas, rótulos, né? Que são colocadas sem o devido aprofundamento. Mas você estando em contato, sempre... E aí eu falo também para quem nos escuta, quando nós estamos em uma situação em que a gente se sente vulnerável, dentre todas as possibilidades, nenhuma deve ser invalidada, né? E daí a necessidade de buscar ajuda. Se a gente não está se entendendo, se a gente acha que alguma coisa não está legal, porque a gente nunca deve minorar, né? Os problemas são sempre problemas. O problema do fulano é maior que o problema do ciclano. Não, mas para o ciclano é um problema, né? E é isso que deve ser entendido.
né? Conta um pouco, Andressa, desse projeto e de toda a caminhada, mais ou menos, que tem sido feita até agora, nesse sentido de mapeamento, né? Os achados que vocês têm encontrado. O projeto ainda está andando, né? Mas dentro da tua graduação e do início do projeto ali no teu mestrado, como é que tem sido feito esse encontro, né? Essa escuta ou essa abordagem com as pessoas interessadas também? Se alguém quiser te procurar, já pode colocar alguns caminhos, aí, algumas fontes, enfim, né? De acesso contigo aí. Sim, quando a gente pensa, aquilo que tu mencionou, né, dos problemas não serem, não existe um problema maior que o outro, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está avaliando, porque o que vai importar mesmo, no fim das contas, é a experiência emocional das pessoas. E a experiência emocional, ela vai estar totalmente afetada, influenciada pela história de vida, né? E vai ser muito única e, ao mesmo tempo, muito... ao mesmo tempo, todo mundo vai poder sentir aquelas coisas. Então, quando a gente pensa nas emoções, né? Vão ter elementos em comum que vão ativar, que é a forma que a gente chama, né? Então, ou seja... como é que eu posso dizer? Mas... trazer aquela emoção à tona. É só um adendo aqui, né? Lembrando ali do que a Thaís colocou antes. Quando a gente coloca, né, situações, por exemplo, fulano é uma pessoa muito ansiosa, né? Mas existem diferentes tipos de ansiedade também, né? Tem ansiedade que é patológica e tem ansiedade que o fulano pode estar ansioso porque tem uma prova segunda-feira e tá tudo bem, né? Então, essas minorações, assim, fulano não tem do que reclamar. Né? São frases soltas que a gente usa e que vão para esse lado do desconhecimento, porque eu tô vendo alguma coisa, um recorte pequeno da vida do fulano que não tem o que reclamar, né? Mas dentro da cabeça dele só tá ele, né? Mas enfim, continua. Sim, então, a ansiedade, ela vem do medo, né? Então, e o medo é aquilo que a gente sente quando a gente se depara com uma ameaça. E aí, quando eu falo que as situações vão ser diferentes, é que eu não vou sentir medo na mesma situação que tu, talvez. Ou talvez sim. Porque a gente vai ler as situações como ameaçadoras ou não, de acordo com a nossa história de vida e de acordo com os recursos que a gente tem para lidar com aquilo. Por isso que algumas pessoas desenvolvem, por exemplo, fobias de cachorro e outras não, né? E a ansiedade, ela vem do medo, mas ela tem essa orientação para o futuro. E ela tem tudo a ver com desempenho e esse lugar mais do pensamento, né? O medo, ele pode ser mais, que a gente chama, entre aspas, irracional, porque ele não chega a perpassar uma ideia tão palpável. Enquanto a ansiedade, ela vai ter um conteúdo ali do pensar sobre o futuro e do pensar cenários que podem ser catastróficos ou não, enfim. E aí que entra a diferença entre a ansiedade normal e a patológica vai estar na dose, digamos, né? Então, na intensidade, na frequência, quando que isso aparece e o quanto faz sentido ou não aquela pessoa sentir aquilo. E aí parece algo complexo de se medir, considerando que vai ser muito único para cada pessoa. Então, quando a gente pensa em alguém que está em um contexto de vulnerabilidade, por exemplo, e ela está em um contexto de ameaça, faz sentido que ela esteja num estado de alerta, de ansiedade e de preocupação, porque é ameaçador mesmo, né? Então, não tem como relevar isso. Mas, ao mesmo tempo, vão ter diferentes coisas que vão ser ameaçadoras e diferentes contextos que vão ser instáveis e provocar essa ansiedade. E aí, quando a ansiedade passa a fazer parte da vida constantemente, digamos. Cronicamente. Por muito tempo, muito frequentemente. E aí, o básico, né, para diferenciar, que é aquilo está atrapalhando algo que é importante na vida da pessoa. Então, se aquilo afeta a forma como tu se
relaciona com os outros, tu não consegue aproveitar o momento presente, não consegue fazer aquilo que tu quer fazer, mas a ansiedade te impede. E aí, os tipos de ansiedade, né? Não sei se vale trazer, mas pode ser social, pode ser generalizada, enfim, tem realmente várias formas que vão ser de acordo com o contexto em que ela vai aparecer, né? Eu sempre penso, né, quando nós estamos falando assim desses contextos de pós-pandemia e contexto de rede social, essas questões, esses nuances, eu acho que vão ficando cada vez mais mascaradas também. Porque nem sempre a gente consegue ter uma clareza assim, muito evidente de que alguma coisa não tá influenciando. Né? Por exemplo, alguém curtir o momento, mas se a pessoa está com o seu celular em um outro ambiente mental, né? Ela pode estar compartilhando um momento ambiental de uma situação, mas a cabeça dela está em um outro lugar, que talvez esse lugar esteja gerando uma ansiedade, aquele fear of missing out, né, que as pessoas falam, o FOMO, quer dizer, a pessoa está duplamente, e aí, bom, se a gente vai entrar nisso, a coisa escala de uma forma, porque ela pode estar num jantar de família com o celular na mão, quer dizer, ela já não está, ela está num meio de caminho, que já não é no jantar da família. Mas ali no celular está aparecendo uma postagem de uma festa na qual ela gostaria de estar, e daí ela já não está nem no jantar, nem no celular, ela está com a cabeça na festa. Já é uma outra coisa. A rede social faz muito a pessoa alterar a percepção da vida dela, assim, por exemplo, nesse contexto que tu tá falando, assim, às vezes a pessoa tá no jantar, mas ela tá lá na rede social. De repente eu tô lá com a minha família, comemorando o Natal, e aí tem o jantar lá de acordo com as nossas condições. E aí eu tô curtindo, tô aproveitando, tô gostando. Mas, de repente, eu entro na rede social e vejo lá o jantar de uma pessoa que é muito maior, que viajou pro exterior, foi comemorar o Natal em outro lugar. Aí, às vezes, isso faz eu tirar o valor daquilo que eu estava vivendo, que eu estava gostando. Altera a percepção, né, das pessoas. E isso também acaba gerando, muitas vezes, né, sentimentos de ansiedade e tudo mais. E isso também é trabalhado, né, no projeto, essa percepção temporal, né? Como é que vocês fazem esse, entre aspas, diagnóstico, né? Essa verificação? Sim, a percepção temporal, ela é basicamente a forma como a gente, né, percebe o tempo de uma forma psicológica. Então, para além do cronológico, ela vai... a forma como a gente sente vai ser diferente do tempo que passa no relógio. E ela pode... A gente pode sentir que o tempo passa muito rápido, muito devagar, enfim, de acordo com o que a gente estiver fazendo, né? E na nossa pesquisa, a gente está usando instrumentos de autorrelato. Então, basicamente, as pessoas respondem com base naquelas situações que são descritas ali, de como elas têm percebido o tempo passar em determinados contextos, em determinadas situações. E aí, a gente quer entender como que a ansiedade influencia nisso, né? Quanto mais ansiedade, o tempo passa mais rápido, mais devagar, enfim. E são comuns as frases, aquilo lá não acontece, não chega nunca, né? Tal coisa que eu tenho que fazer, ou quando vi já tinha passado, quando vi já tinha acabado, né? Não piscar de olhos e acabou. Tem várias situações que as pessoas às vezes estão organizando um evento, alguma coisa assim, né? E começam... a gente levou 4 meses organizando e quando piscou já tinha acabado. Porque é uma ansiedade para fazer a organização e no evento está todo mundo tão envolvido em tornar aquilo ali realidade, uma correria, que quando veio acabou, né? Exatamente. E isso é porque quando a gente está se preparando para algo, quando aquilo que a gente está fazendo envolve muita eu não quero usar os termos técnicos, né? Mas seria muita carga cognitiva. Então, muito trabalho mental mesmo. Isso faz com que o tempo passe mais devagar, porque, enfim, tá dando trabalho. E quando a gente tá em algum estado de mais euforia, sabe? Que pode ser tanto pela ansiedade quanto pela alegria mesmo. Aquilo que envolve de tu estar mais agitado, faz com que o tempo passe muito rápido. Por isso que a gente sente que quando tá tudo muito bom, parece que o tempo passa num piscar de olhos. E isso são questões
hormonais e que fazem com que a gente sinta as coisas dessa forma. É neurológico, basicamente. Assim. É a forma como a gente processa o tempo. E aí também vai ter muita relação com a tomada de decisão, né? Então, aquilo que a gente escolhe com base na ansiedade ou não. A ansiedade, ela afeta muito a tomada de decisão. Então, quando a gente tem algum tipo de emoção, qualquer emoção, né? Que esteja muito forte, isso vai atrapalhar para escolher da melhor forma, digamos. Então, quando se pensa naquela fala popular, né, de escolher com a razão ou com a emoção, não está tão longe da realidade. E isso é algo também que a gente pensa em investigar, enfim, de entender como que as pessoas estão tomando suas decisões e gerenciando o próprio tempo. E o recorte da minha pesquisa especificamente é para entender como que as características sociodemográficas estão associadas a isso. Então, questão de renda, de raça, de gênero e quanto tempo as pessoas usam para trabalhar fora, né, da universidade ou então com trabalho doméstico e quanto tempo elas usam para se locomover também no dia a dia. Considerando, então, todas essas variáveis que perpassam a nossa vida e que também vão incluir, por exemplo, moradia e renda e tudo mais, é algo que dentro do grupo a gente já foi pesquisado no ano passado, a questão de saúde mental. E o que foi encontrado que os moradores da Casa do Estudante, aqui da UFSM, tinham mais ansiedade e depressão e menos bem-estar do que os não moradores. E que vai ter tudo a ver com a pesquisa da Thaís também, pela primeira geração primeira geração dos estudantes, né? Estudantes da primeira geração. Estudantes da primeira geração, desculpa. Porque geralmente quem tem a renda mais baixa, que vai utilizar a moradia estudantil, vem de famílias que não acessaram a graduação. Então, esse é um interesse nosso. E tem muito... E aí eu falo enquanto agora não pesquisadora, mas sim como a pessoa que morou na casa do estudante e que foi também de primeira geração, como envolve uma pressão grande. E aí entra a ansiedade do dar certo, né? E o que pode estar em jogo. E por isso... E a ansiedade tem a ver com isso. De o que eu posso perder caso dê errado. Não dê certo, né? Thaís, conta um pouco dessa tua perspectiva, porque, como tu falou no início aqui do programa, não era um horizonte para ti, né? E daí, com o passar dos tempos, até com mais maturidade, essa ideia permanece e tu investe e é isso, né? Tá dando certo, né? Então, em certa medida, tu também acaba funcionando como uma desbravadora dentro da tua família, porque tu rompeu um limite imaginário, né? Mas de pertencimento, tu tá ocupando um outro espaço que todas as gerações anteriores não ocuparam. Sim. Né? Como é que isso tem se refletido? Falando não só por mim, mas do que eu pesquisei também, né, na época do projeto, tem essa questão, né, que a Andressa falou, né, do estudante de primeira geração, ele acaba tendo essa coisa que é o simbólico, né, de ser o desbravador da família e tal, então tem um peso. Isso, nas pesquisas, é trazido também como um colaborador para a pessoa permanecer e finalizar o curso, né? Porque ela tem esse objetivo, mas ao mesmo tempo tem essa pressão, assim, né? Tem isso de que tu tem que dar certo, né? Que tem também na questão do pertencimento, uma coisa que aparece nas pesquisas e eu sinto também é que tu não se sente pertencente nem aqui nem no teu contexto familiar, né? Porque aqui daí tu é o primeiro, que é algo que não é comum, principalmente em cursos assim, que são um pouco mais elitizados, né? Por exemplo, a psicologia, eu considero, pelo menos a da UFSM, um curso um pouco elitizado por ser um curso de turno integral, né? Porque quem consegue fazer cursos de turno integral, geralmente é quem não precisa trabalhar, né? No meu caso, eu trabalho à noite, né? E tem outras colegas também que trabalham à noite, mas já é um tipo de trabalho que já é mais difícil de conseguir. Então, acaba sendo um curso bastante elitizado por isso, porque ele toma bastante do tempo, né? Ele não é nem de manhã nem de tarde, por vezes é de manhã e de tarde, alguns dias é só de manhã, alguns dias é só de tarde. Então,
Até para conseguir estágio também é difícil, porque os estágios geralmente é muito definida, você tem que ir de manhã ou de tarde, né? E o curso não tem essa definição. Então, acaba não se sentindo pertencente aqui, por não ter, né, essa questão esse conhecimento prévio do mundo acadêmico, que é algo que tu demora mais para se sentir pertencente, para adentrar os lugares. Ao mesmo tempo, não se sente tão pertencente no teu contexto familiar, porque esse tipo de assunto, né, acadêmico, tu acaba não conseguindo conversar ali no teu contexto familiar, as pessoas não entendem, né? Muitas vezes não entendem também até a dificuldade que é, né, de tu ser um estudante. Muitas vezes vai ser visto como, a pessoa só estuda e tal, né? Então, tem essa complexidade, assim, né? E acaba que é um meio de caminho, né? Nem tanto lá, nem tanto cá. E essa é uma característica, né, dos nossos estudantes aqui da Casa do Estudante, porque são pessoas que não têm família na cidade, né? Isso é um pré-requisito para ocupar a Casa do Estudante. A família não é daqui de Santa Maria. E então são estudantes que estão longe das suas casas, em situação de vulnerabilidade, porque também é necessário apresentar requisitos, né, socioeconômicos para adentrar a Casa do Estudante, né? Não é qualquer pessoa que vem para Santa Maria e pode morar na Casa do Estudante. Tem uma sigla nossa aqui, que é o BSE, o Benefício Socioeconômico, né? Que a pessoa tem que estar fazendo parte de uma série de documentações e pré-requisitos para poder... se alimenta no restaurante universitário, todas as refeições, enfim, é um pacote até de serviços, né? Odontológicos e psicológicos, né? Então, dentro desses achados, né? Dentro dessa pesquisa, são achados iniciais, eu entendo, né? Da pesquisa, que mais que tu pode trazer para nós com relação a questões que foram identificadas, assim, dentro desse contexto universitário? Pode ser da Casa do Estudante, pode ser de outras plataformas, enfim. Pois é, a gente... Essa pesquisa, os resultados da pesquisa da CEL, né, da Casa do Estudante Universitário, foi do TCC, do Gabriel, que fazia parte do grupo, como tu estava falando antes, né, que a gente vai... trocando ali a geração. A geração vai passando para frente as pesquisas. E aí, essa pesquisa atual, ela é em conjunto, é uma colaboração com a USP, na verdade é um projeto de lá. E que a nossa professora orientadora, a Ivani, Ivani Briz. Isso, Ivani Briz. Foi convidada para fazer parte e por isso a gente se integrou. E o que eles encontraram lá antes foi do aumento da ansiedade muito significativo depois da pandemia, e principalmente em mulheres, em comparação com homens. E foi a partir desses achados que a gente começou a trazer essas hipóteses, né? Porque o interessante dos grupos também, dessas redes de cooperação, que acontecem às vezes até, né, no país, no mundo, é que sempre alguém faz uma parte da pesquisa e a geração seguinte consegue pegar essa parte da pesquisa e construir em cima, né? Então, ninguém consegue dar sempre conta de tudo, né? Todos dando conta de todas as coisas. Mas são feitos extratos, né? Então, a pessoa que vai pegar uma pesquisa, ela dá essa continuidade. Poxa vida, esses dados aqui, que a pesquisa anterior já conquistou, eu não preciso fazer de novo, né? Eu pego a partir dela e consigo fazer um modelo de hipótese e tal para minha instituição, né? Para ver como é que as coisas funcionam aqui. Sim, e a pesquisa, ela é da USP com algumas universidades da França, porque as pesquisadoras francesas que trouxeram a questão da percepção temporal, elas já têm uma expertise dentro desse tema e são referências. E aí essa comparação cultural é um dos objetivos, né, do grande projeto, o projetão que a gente chama. Mas é um interesse nosso entender como que esses aspectos socioculturais vão influenciar, né? E como é relevante olhar para essa população brasileira, né, e de estudantes, e principalmente que façam parte de alguma minoria social e que estejam acessando esse espaço, porque a assistência estudantil, ela é fundamental nesse processo, né? Então, a CEL
o BSE, enfim, tudo isso colabora para que as pessoas se mantenham na universidade, na graduação e consigam concluir, mas a gente sabe que ainda é um espaço elitizado e não tão acessível quanto a gente gostaria que fosse, quanto precisaria que fosse, né? Então, a gente quer entender mesmo desse ponto de vista dessa população, como que isso tem se dado, como que isso tem acontecido e como que estão a saúde mental dessas pessoas. E dentro desse grande projeto, né, da ansiedade e da percepção temporal. E, bom, a gente está indo aqui para alguns minutinhos finais, a gente já passou da metade do programa. Thaís, conta quais são as tuas expectativas. E tu está adentrando ao projeto, né? Como é que tu tomou conhecimento e até para que quem nos escuta, né, os estudantes que nos escutam, possam ver aí como é que foi o caminho, a tua aproximação e fala um pouco também da pesquisa que tu pretende desenvolver, né, dentro dessa construção que a gente falou antes, né? Você diz qual o caminho para eu entrar no projeto? Para entrar no projeto, mas todos os caminhos que tu quiser detalhar, fica bem à vontade. Em relação ao projeto da Andressa, né, de mestrado, eu estava na Neurovale, entrei no início do semestre que eu comecei a participar. O que é o Neurovale? A Neurovale é o grupo de pesquisa da professora Ivani, que daí tem esses vários projetos, né? Inclusive, eu estava no projeto da Priscila, que é uma doutoranda que estuda os psicodélicos. Ah, legal. E aí, eu entrei em contato com a prof. Ivani por conta do meu TCC pro ano que vem, né? Que daí a gente já tá vendo a questão de orientadores. E aí, eu comentei com ela, né? O que eu gostaria de estudar, que seria... inicialmente, eu nem falei sobre a questão do estudante de primeira geração. Conversei com ela que eu tinha interesse em estudar algo voltado às vivências de estudantes de graduação que estão num contexto de maior vulnerabilidade, né? E aí ela me conectou com a Andressa dizendo que tinha a ver. Então, que é isso que tu estava falando antes, né? Que de uma pesquisa vai se conseguindo fazer várias outras pesquisas, né? Que é esse o objetivo da professora Ivani, que, né, consiga fazer esses vários recortes e usar o máximo, né? Potencializar aquela pesquisa, né? Porque muitas vezes se faz uma pesquisa muito grande, mas não se usa os outros recortes e acaba sendo um desperdício, né? Então, ela está fazendo isso o pessoal que está procurando, né, para TCC, ela está colocando já dentro desses outros projetos maiores para ter um melhor aproveitamento, né? E daí a minha ideia no ano que vem é fazer o TCC, assim, ou dos estudantes de primeira geração, ou algo nesse sentido, assim. Nós comentamos antes, né? Quando a gente entende esse espaço de vulnerabilidade, que é a origem de muitos, né? E aí, quando a gente fala em vulnerabilidade, é qualquer tipo de sensibilidade. Pode ser racial, pode ser financeira, pode ser de gênero, né? Então, a pessoa já vem de um ambiente onde ela se acostumou, né? No pior dos sentidos, mas se acostumou a ter aquilo ali como o seu normal. É um ambiente de estresse. Ela já vem daquilo ali. Então, é normal ela chegar em um outro espaço em que ela talvez até esteja segura, mas imaginando que aquilo ali vai replicar tudo aquilo, porque é uma história de vida, sensibilizada por aquele sentimento, pelo perdão da redundância aqui, né? Sensibilizada pelo sentimento, mas nesse sentido que é o que traz a sensação da vulnerabilidade, né? De você estar ali à mercê de alguma coisa que talvez tu nem saiba bem o que é, mas é aquela sensação, né? Que vai dar o medo, que vai dar a ansiedade, uma angústia, né? Então, imagino, claro, quando a gente coloca todos esses estudantes em relação, né, dentro de uma universidade, essas pessoas vão ter que conviver, e aí surgem as expressões das mais variadas, né, até que a pessoa entenda que aquela nova realidade, ela pode, de repente, se despir um pouco, né, disso tudo que ela traz, que é uma carga. E aí, eu vou trazer aqui um termo que, para mim, acaba sendo um termo mais recente também, que é a regulação emocional, né? Fala um pouco, Andressa, de como que são essas estratégias, né? Estratégias que podem ser utilizadas no dia a dia para quando a pessoa, em um determinado momento, talvez se veja nesse contexto e ela talvez não sabe nem dizer o que é, nem nomear, né? Qual que seria assim, um primeiro pensar sobre, para que as pessoas possam refletir sobre isso no seu dia a dia e até, eventualmente, procurar ajuda se for necessário, né? Sim, nossa, o termo regulação emocional agora eu acho que tá ficando mais popular, né? E já começo
com o objetivo de tirar o mito, né? Que a ideia é que... Uma ideia errônea que se tem de que regulação emocional seria não ter as emoções ou não demonstrar, né? O que é total oposto, assim. A primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que as emoções vão fazer parte da vida e elas não são um incômodo do qual a gente tem que se livrar. Elas são um alerta... Como é que eu posso dizer? A gente gosta muito de usar analogia na psicologia, né? Eu gosto muito da analogia do alarme de incêndio. As emoções, elas são como um alarme de incêndio. Então, elas chamam a nossa atenção para alguma coisa, só que elas não são o problema em si, o problema é o fogo, né? Então, a emoção tem essa função. É bom isso, né? Não adianta quebrar o alarme na parede porque ele tá apitando, se não vai lá apagar o incêndio. Né? Exatamente. E aí, quando a gente pensa a maior parte das estratégias de regulação emocional que as pessoas usam é tentando silenciar o alarme de incêndio. Então, coisas que funcionam a curto prazo, mas não a longo prazo. Por exemplo, o uso de medicação... que tenha a função imediata ali de dar o alívio da ansiedade, não um tratamento, né? São coisas diferentes. O álcool, né? As substâncias. Distrações, eu ia usar um termo assim, ó, distrações, né? Exato. E a própria tela funciona nesse sentido, né? As telas, as redes sociais e tudo mais, porque elas tiram aquele desconforto do momento. Quero voltar e corrigir para falar a diferença da medicação, porque eu acho que isso é tão comum e tão confundido, né? Mas a medicação que ela pode ter esse efeito, assim, é aquela que faz o efeito muito rápido, né? E então, o clonazepam, o Zolpidem e tudo mais, que tenham um efeito muito imediato para aliviar a emoção, o desconforto naquele instante, ela, a longo prazo, pode... gerar dependência e ser mais prejudicial. Enquanto as medicações que têm a função de tratamento a longo prazo, que aí vão ser outras classes, mas que são os que a gente chama popularmente de antidepressivos, por mais que eles tenham funções muito amplas, assim, de vários tratamentos, várias condições podem ser tratadas, mas popularmente a gente chama de antidepressivo. E aí vão entrar aqueles... Sertralina, venlafaxina... São todos geralmente com indicação, né? Tem que ser comprados com indicação. Com certeza. E... Vai que alguém está aqui nos escutando e vai correndo pegar um papelzinho e dizer, deixa eu ver os nomes das medicações que estão falando aqui. Acho que também uma diferença que ajuda é a tarja, né? O tarja preta é o que tem a chance de causar dependência, até diz na própria caixa, enquanto o tarja vermelha tende a ser aquele que o psiquiatra vai indicar e tudo mais. E aí eu faço essa diferenciação porque, infelizmente, é muito comum o uso sem... discriminação. E no Brasil tem um boom, assim, do uso dessas medicações. O que acontece é que, para além disso aí, tem as substâncias e tudo mais, tudo isso que a gente usa para ter o alívio a curto prazo, faz com que que o nosso cérebro aprenda que a gente não é capaz de lidar com a emoção e reforça a ideia de que a emoção é a ameaça, de que o problema é o alarme de incêndio, não o fogo. Nossa, dei uma fungada. Mas é interessante quando tu coloca assim, porque é muito difícil para a maioria das pessoas, assim, eu acho que a extrema maioria das pessoas, entender que sentir alegria ou sentir tristeza são igualmente válidos, né? Em termos de peso da emoção. O sentir aquilo ali é tão colocado como... que legal, veja só, eu estou aqui nas minhas redes sociais, todo mundo sorrindo, todo mundo muito feliz. Qual que é o único contraponto que eu tenho? É eu mesma. Né? Se eu estou olhando ali, está todo mundo feliz e eu sei que eu não estou tão feliz assim, parece que a única fora da curva sou eu, porque eu estou em contato com os meus sentimentos. Né? Então, essa visão distorcida que a gente tem também, né, na realidade, faz com que... assim como a Thaís colocou antes, né, Thaís, desse comparativo, eu vou estar sempre... Isso é uma metáfora que não é minha, né? Já vi em vários momentos. Eu estou sempre comparando o palco dos outros com o meu backstage, né? O meu por trás das câmeras, né? Por trás das cortinas, né?
Quer comentar alguma coisa, Thaís? Não, além do que a Andressa falou, dessa questão dos remédios muito rápidos, também a questão da pessoa, sei lá, o primeiro sinal de ansiedade por alguma coisa, ela já correr para, sei lá, tomar uma medicação e ela não se expor àquela Remédios ansiedade, emprestados, vocês já tiveram casos de pessoas que pegam, tal remédio funcionou muito bem para mim, deixa que eu trago para ti. E daí um amigo, sabe, já presenciei uma situação dessas, e a gente não, porque não é assim, né? Uhum. Então, nesse caso, por exemplo, digamos, a pessoa nunca teve aquele problema de ansiedade, mas, sei lá, ela entrou na graduação e aí, sei lá, ela vai ter que apresentar um trabalho, primeira apresentação, ela se sente muito ansiosa e aí ela já vai buscar uma medicação para que numa próxima vez ela não se sinta assim. Só que aí ela tá suprimindo isso, ela não tá se expondo, né? Ela não tá trabalhando para que aquilo se reduza, ela tá fugindo, tá tendo um comportamento evitativo, assim, né? Vou tomar uma medicação para que na próxima vez... E aí ela nunca vai tratar aquilo, né? Porque ela já tá... Não vai conhecer, Isso. né? Se conhecer. Uhum. Como é que eu lido com isso, né? Sem máscaras, assim, né? Sem atenuantes. Como é que eu reajo? Olha só, meu coração tá batendo mais rápido. Ele tá batendo mais rápido. Isso significa que eu vou cair dura na frente das pessoas? Não, ele só tá batendo mais rápido. Né? E também é importante entender que todo mundo tem ansiedade, porque ter ansiedade não é a mesma coisa que ter um transtorno de ansiedade, né? Como a Andressa falou antes, a gente vê isso pela quantidade, pelo tempo em que a pessoa, né, se sente ansiosa. Prejuízos, né, reais também. Prejuízos, assim, porque ter ansiedade é normal e é até benéfico em alguns casos, né? Por exemplo, questão do medo que a Andressa falou antes, né? Por exemplo, se eu não me sinto ansiosa em situações que realmente possam ser perigosas, de repente eu vou me expor a situações... É que nem as pessoas que têm aquela doença que não sente dor, né? A pessoa acaba se colocando em situações perigosas, pode se queimar alguma coisa porque ela não sente dor. Na ansiedade é a mesma coisa. De repente, se eu não sinto ansiedade, então eu, sei lá, vou sair à noite numa rua escura, num beco escuro, porque eu não vou ter aquele sentimento para me avisar. Que né? é de autopreservação, né? É um Isso, sentimento de autopreservação. Com certeza. Não, porque todas as emoções, elas têm uma função de sobrevivência, né? É por isso que a gente tem elas. Elas só chegaram até aqui porque elas têm uma função necessária. E quando a gente tenta suprimir o risco que a gente corre é de perder as outras também. Então, a gente não tem a alegria sem a tristeza, né? E o que elas nos mostram é que tem algo que é importante. Todas elas vão mostrar isso para algum lado ou outro. E quando a Sarah falou sobre a mudança de contexto, né? Entrar em um contexto novo é muito disso de que, da mesma forma que, historicamente, a gente, geneticamente, a gente foi... as emoções tiveram a função de nos fazer sobreviver, na nossa história de vida, a maior parte das coisas que a gente faz, as estratégias que a gente aprende, tem essa função de nos manter vivos e seguir. Quando a gente entra em um contexto diferente, às vezes aquelas estratégias que a gente aprendeu não vão dar conta do contexto novo. E a gente precisa aprender novas. E não... É um processo meio parecido com a alfabetização, né? Meio que uma alfabetização emocional, assim, vai se expondo e vai adquirindo um vocabulário, né? Não deixa de ser um vocabulário. Com certeza. Até porque a inteligência emocional, ela é algo... E as necessidades emocionais, elas... são um repertório muito necessário para a educação e desenvolvimento das crianças e das pessoas. E é algo que demorou muito para a gente entrar nesse assunto, né? E, enfim, é algo que me fascina muito, a matemática, que eu sou apaixonada, então não posso nem entrar muito, senão eu vou monopolizar. Mas é basicamente isso. Então, aprender as estratégias e ter... que sejam estratégias que possam ser generalizadas e adaptadas, né? E quanto mais flexibilidade a gente tiver, então, quanto mais... Pode ter um espaço, né? Porque é necessário ter um espaço seguro para isso também, com né? certeza, com certeza. E a segurança é uma das necessidades básicas, necessidades emocionais básicas, né? Ter a segurança, o apoio... de saber que tu tem pra onde voltar, de que tem alguém que tá ali te cuidando, enfim. E isso é muito importante, muito necessário no desenvolvimento para que a criança vire um adolescente, que vire um adulto, que vai ter a confiança em si.
E muitas vezes as pessoas não têm isso, né? Na infância, no desenvolvimento, e acaba que a terapia tem essa função reparadora, mas ela é Não deixa de ser um espaço de exercício, né? Para adquirir esse vocabulário. E as relações no geral, né? Todas as relações, elas vão ser um espaço para a gente desenvolver estratégias. Muito bem. Andressa, alguma coisa que tu gostaria de falar? Passar o contato, ou enfim, a forma do pessoal colaborar com a pesquisa? Sim, então, a nossa pesquisa é voltada para estudantes universitários, né, que tenham de 18 a 29 anos, e ela está disponível no Instagram do Neurovale, que é neuro_vale. Ela leva mais ou menos uns 30 minutos para ser respondida, e todas as respostas são muito bem-vindas. Porque a gente quer muito entender, né, a percepção de todo mundo, e é do Brasil inteiro, né, não está limitado aqui ao UFSM. E tem, enfim, se alguém entrar em contato por esse Instagram, vocês também têm como responder alguma questão ali? Alguma dúvida. Alguma dúvida, alguma coisa na própria mensagem ali. Sim. @neuro_vale, isso? Isso. Thaís? E é muito importante que a pessoa separe um tempo ali para fazer, né? Tem essa perspectiva de levar 30 minutos, mas de repente a pessoa começa ali e lá na metade não consegue terminar, ou começa a responder rápido e acaba, de repente, né? É importante responder com atenção. Então, separar aquele tempinho, né? E pensar que essas pesquisas são muito importantes, né? Para o desenvolvimento de compreender essas questões, todas essas questões que a gente conversou hoje, né? Que são tão importantes. E uma oportunidade que a pessoa tem também de refletir sobre como ela enxerga essa. Às vezes né, no corre-corre de sempre, às vezes a gente não tem 30 minutinhos para tirar, para pensar sobre a gente mesmo, né? Então, agradeço muito, Andressa e Thaís, por terem participado aqui do Ineditados. E muito obrigada. Muito obrigada. Foi bem legal. E para você que nos acompanha aí do outro lado, nos siga nas nossas redes sociais, @ineditadospodcast, @editora_UFSM, @livraria e grife UFSM, e agora também o @neuro_vale, certo? Isso. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.